Queria anunciar a presença do Zé Roberto, presidente do PCdoB de Osasco, e também pedir uma grande salva de palmas para uma companheira de muita coragem, que é uma grande liderança e referência para o nosso partido aqui em São Paulo, ex-vereadora, ex-deputada estadual, Ana Martins. Anunciando aqui a Ana, chamar uma mulher para falar. Uma mulher que é muito querida por todos nós, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, pelo trabalho, pela carreira artística que sempre desempenhou, mas pela pessoa que é, pelas ideias que sempre defendeu. Uma pessoa que chegou na política há pouco tempo, mas que rapidamente conquistou toda essa militância do PCdoB, e quem tem tido a oportunidade de acompanhá-la nos debates que você tem ido, nessa sua correria, agora essa tarefa que você faz questão de dizer, que é ser deputado estadual, tem percebido que você está falando Leci Brandão. Leci Brandão, santista deputada estadual do PCdoB. Deus abençoe, proteja, ilumine todos que aqui estão. Boa tarde. Ministro Orlando, meu querido Walter, meu professor Jamil, excelentíssimo prefeito, autoridades e mentores da minha candidatura, vereador Natinho de Paulo, ministro Ramos Silva, minhas queridas camaradas do PCdoB, meus queridos jovens estudantes, meus amigos do movimento negro, povos indígenas, pessoas queridas do movimento LGBT, povo de São Paulo, militância do PCdoB, militância que me ajudou a chegar até aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Eu, quando entrei pela primeira vez na Assembleia Legislativa de São Paulo, a maior Assembleia deste país, percebi que o PCdoB, a militância tem duas grandes responsabilidades na história. A primeira na história da América do Sul, porque somente o PCdoB conseguiu, na história da América do Sul, ter o negro mais votado na história da América do Sul, que foi Natinho de Paulo. Isso é uma história do PCdoB. E o PCdoB também construiu uma outra história. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem 173 anos. O PCdoB conseguiu colocar lá a segunda negra na história. Só o PCdoB conseguiu. Honesto, quando cheguei lá na primeira semana, os pais, são 94, né? 93. A maioria dizia assim para mim: como é que vai ter de sangue? Vai trazer o cordeiro semana que vem? Olha, eu vim para cá para cumprir uma missão. Missão que foi Deus que me deu os meus dias de luz e a militância do PCdoB e dos partidos coligados, que nós podemos esquecer das pessoas que contribuíram. Aos pouquinhos, as pessoas perceberam que eu não fui para lá para fazer um samba. Samba eu não fiz a vida inteira. 36 anos fazendo samba de cunhos sociais. 36 anos defendendo o povo, defendendo o negro, o índio, gay, mulher negra, mulher branca, professor, senador, sindicalista, e sem nenhum constrangimento. O PCdoB, a gente percebe também que, além das cores vermelhas e amarelas, a militância começou a pegar outros pincéis e começou a colocar outras tintas
Porque o PCdoB tem que realmente abrir o seu espaço, né? O samba já está com o PCdoB fazia tempo. Quanta gente do samba antigo, o Wander me contou essa história muito boa. Eu conheço os sambistas socialistas, né? Uma coisa maravilhosa, né? E nos últimos tempos, começaram a fazer um samba mais moderno, pagode, né? Afinal de contas, o negritude é um pagode mais moderno. Mas o pagode mais moderno, embora alguns turistas não gostem, eu sou da velha guarda, mas eu gosto. E tem gente do pagode moderno que tem consciência política. Haja vista esse rapaz que está aqui e que, se Deus quiser, será, né, o prefeito popular da nossa etnia que vai comandar o PCdoB também tem que entender que seres humanos têm comportamentos diversos. Isso chama-se diversidade. Temos que ter povos indígenas, temos que ter os negros, temos que ter homens, mulheres, homossexuais, temos que ter seres humanos que votam, que pagam impostos e que nos colocam dentro de uma assembleia, dentro de uma câmara e quem sabe um dia dentro da presidência. Não podemos ter constrangimentos, não podemos ter preconceito. Eu acho que é a coisa que eu vejo no PCdoB, lutando, batalhando, reunindo pessoas, discutindo temas que antes eram temas proibidos, hoje se discute tudo. Nosso gabinete está lá, recebendo todo mundo. Todo mundo. É um gabinete acolhedor. Agora, eu não tenho experiência política nenhuma, já tive a oportunidade de dizer isso para vocês. E como eu não tenho experiência, eu não tenho universidade, não tenho nada disso, mas eu tenho grandes companheiros. E por isso eu tenho que dizer, do fundo do meu coração, muito obrigada para o Jamil, muito obrigada ao Wander, à Nádia, ao Nivaldo Santana e a esta mulher que me carregou de braços da luta por conta do lugar, que é Ana Martins. Muito obrigada. Pedro Bigalho, meu líder, quieto, um homem elegante, educado, não faço não, assino um papel na ponta e vamos comigo. Pedrinho, como é que é? Eu preciso ver dentro da Assembleia Legislativa, tem que ser mostrado independente. Eu não sou uma refém de ninguém. Mas que nós fazemos uma agenda positiva. Se é um projeto que está a favor da transformação de melhor vida para esse povo do Estado de São Paulo, a gente vai apoiar, independente de sigla partidária, porque a gente está aqui para ver pelo povo de São Paulo. Entendeu? É pelo povo de São Paulo. E essa conduta tem sido a nossa conduta. Sem experiência e sem ter, de repente, o tempo que outras pessoas têm lá dentro, já sentei com alguns secretários de Estado e coloquei para eles as nossas reivindicações, as reivindicações do meu partido. E quando a gente tem as portas abertas pelos secretários, a gente entende a importância de você pertencer a um partido que não é só a questão dos 90 anos, não. É a história desses 90 anos. De dignidade, transparência, respeito, luta, vergonha na cara. Chile, ousar lutar, ousar vencer. Só que, na tira de Paula, se Deus quiser, se Deus quer, a sua entrada não será uma ousadia, não. Será um merecimento do povo de São Paulo. Não é ousadia, é merecimento.
nesse mundo. E quero terminar agradecendo muitíssimo a todos os homens, a todas as mulheres que foram candidatos a deputados nessa eleição, porque não fossem os votos de vocês, eu não estaria aqui nessa tribuna hoje, porque eu não sou, eu sou uma artista e sou deputada estadual pelo PCdoB. Muito obrigada. Vamos lá, futuros vereadores, outra coisa.